Bom dia aí, seu Tony. Como é que tá o senhor? Bom dia, Rodrigo. Tudo em paz e você? Como é que tá? Bem, também tô bem, graças a Deus. Tudo certinho aí? Tudo. Deixa eu abrir aqui o nosso. Me diga uma coisa, qual foi a última que É a 122A. 122A, né? Deixa eu abrir aqui o The Book of Spirits. Uhum. Essa questão causou muito comentário nosso na último estudo, então a gente não, a gente só pegou a primeira parte, aí a A e a B a gente não leu ainda. A questão do livre-arbítrio causa ainda muito questionamento no movimento espírita, né? É, causa muita discussão, né? Muita dúvida É. Rodrigo, bom sobre. dia a todos. Tem quatro, eu acho que a gente pode começar. Bora. Já deu 8h30, então vamos lá. Peraí, deixa eu só abrir aqui também. Tô abrindo aqui meu livro dos espíritos. Aí deixa eu colocar aqui o relógio, bora começar. Só um pouquinho. Deixa aqui. Pronto. Então, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, meus irmãos. Fred também já está entrando, vamos para 5. O seu João também deve estar entrando. Querido mestre e amigo Jesus, amigos espirituais que conosco sempre comungam desse propósito do estudo. Mais uma vez, mestre, possa nos conduzir nas nossas reflexões, nos nossos estudos desta manhã, amparado sempre no propósito do bem e do conhecimento para nós e para as pessoas que nos assistem também, porque eu já estou sabendo que tem pessoas que estão nos assistindo nesse material gravado. Muito obrigado pela oportunidade e que assim seja. Muito bem, meus amigos, nós paramos na 122. Nós lemos a 122 e aí a gente começaria a ler a 122A. Aí Tamara até comentou comigo na semana passada, quando a gente retomasse, releríamos a 122 e a 122A, beleza? Para dar uma introdução. Então vamos lá, 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade da escolha entre o bem e entre o mal, mal com L, como diz Beto? Há neles alguns princípios, uma tendência qualquer que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Pergunta. Resposta dos espíritos. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade, e que o contém da grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Agora a A, que a gente vai começar. De onde vêm as influências que sobre eles se exercem? Resposta dos espíritos. Dos espíritos imperfeitos que Tá procuram cortando. apoderar-se. Tá cortando? A minha não. Tá Ah, normal. obrigado, Ben. Então, de novo, de onde vêm as influências do, das influências que sobre eles se exercem? Resposta dos espíritos. Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, a que rejubilam como ou fazê-lo sucumbir. Foi isso os que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Vamos lá, nossos 5 minutos. Beto, meu amigo, começa por ti. Deixa eu botar aqui, Beto. Rodrigo, desculpa aí. Essa última parte na figura de Satanás tem aí? Eu vou ler de novo. Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, a que se rejubilam como fazê-lo sucumbir. Foi isso que sim tentou simbolizar na figura de Satanás. Eu tô no Kardecpédia.
Não, tá certo. Agora tá faltando a letra B. Ah, então, mas a gente vai ler tudo junto? A gente ia ler só a A ou vai ler as duas? Não, fecha logo tudo, porque aí já é o mesmo assunto. Bora. B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. Resposta: acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus com o desistem de obsidiá-lo. Agora sim, meu amigo Beto, deixa eu zerar aqui de novo. Essa questão aí, a gente tem que entender o que a gente. Deixa eu botar aqui pronto. O que a gente tinha estudado anteriormente, não é? Que negócio de evolução, de progresso. Eu acho que ficou bem claro para a gente que. Deixa eu botar aqui o negócio aqui. Pronto. Ficou bem claro esse negócio de progresso, de evolução. A evolução existe quando não somos princípios inteligentes. Quando chegamos a espírito, na sua origem, como está falando aí, ele não está falando da origem do princípio da criação, não. Ele está falando de origem como espírito. Passamos pelo princípio da inteligência, princípio inteligente, e estamos nos tornando espírito. Então, sua origem é aí. Muita gente confunde e acha que é lá na criação, né? Com o princípio inteligente. Ele já está falando de espírito na sua origem, não é? A partir daí, na minha concepção, não existe evolução, embora a gente fale, o que existe é progressão. Por isso que tem lá a escala progressiva, a escala dos espíritos. Há quem discorde, mas eu acho que tem que fazer essa separação aí. E dentro desse progresso há o desenvolvimento. Aquele desenvolvimento é aquilo que nós já temos, que já adquirimos, temos que desenvolvê-la. Quando quer desenvolver, aí sim a gente progride para outras. Eu entendo dessa forma. E quando a gente chega na origem, que é o espírito aí, na era nominal aí, começa as primeiras encarnações, né? Os livros dizem claramente aí, na codificação e as obras que vêm depois deles aí, que desenvolve o instinto, a inteligência, com ela o conhecimento, o livre-arbítrio, tudo uma cadeia. Não é de súbito isso aí. Quando ele bota aí o mal com ele, que a gente o espírito só passa a praticar o mal em si quando ele reconhece que aquele mal existe. Isso é pouco facultativo. O que é mal para você pode não ser mal no início da era lá. Por exemplo, no livro dos Espíritos, o canibal se alimenta do homem para sobreviver. Para ele ainda não é o mal, não. Isso é um instinto. Então, o mal só passa a ser o mal quando nós temos a consciência de que aquilo é mal. Quando começamos a questionar. A partir daí, com o nosso livre-arbítrio, né, adquirimos inteligência, a partir daí vamos caminhar. Caminhar com o espírito, progredir, até espírito puro, e daí para frente eu não tenho conhecimento de como seja, eu acho que há ainda o progresso aí espiritual ainda, mas para nós, o modelo e guia Jesus, espírito puro ali, como espírito puro, que chega até nós, que a gente discutir que é superior e puro, mas é o modelo que nós devemos alcançar. Então, quando ele fala de livre-arbítrio, começa-se no momento em que desenvolve a inteligência, passamos a adquirir consciência do bem e do mal. A partir daí, temos o livre-arbítrio de agir para progredir. E nesses percalços todos, quando diz que os maus espíritos, né, têm influência, a gente tem que levar em conta, como disse aí no final, eles nos influenciam, mas quem dá combustível somos nós, pelas nossas
pensamentos, pelos nossos atos, pelos nossos objetivos, porque acha que os espíritos têm essa influência toda. Não, ele está ali para influenciar, mas quem dá o combustível somos nós. Quem sintoniza com eles somos nós, não é eles conosco. Isso tem que se deixar bem claro, né? Quando fala de obsessão. Então, eles adquirem, nós vamos nessa caminhada, sofrendo as consequências e conquistando cada vez mais, né? Fico por aí, deixo para mais tarde. Tem uma coisa para falar, mas é 5 minutos, vamos deixar para os três que vêm. Pronto. Fred, meu amigo, você agora. Deixa eu marcar aqui. Tá sem som. Não abriu o áudio ainda não. Tá não. Problema técnico. Então vou passar para Itamar, depois volta para você. Ah, beleza. Vai lá, meu amigo Itamar. Rapaz, é uma questão. Estão me ouvindo? Bom Ah, dia, estão agora me sim. ouvindo? Estão me Voltou. ouvindo? Sim, sim, tô ouvindo sim, Itamar. Fred voltou também. Quer fazer, Fred? Vai lá, meu Pronto, amigo. Fred. Vamos lá, vou voltar aqui. Bom, com relação à primeira parte da questão, bom dia a todos. Eu não vou comentar porque a gente já falou um bocado sobre isso domingo, né, passado, mas o item A e B é basicamente uma complementação daquilo que foi dito anteriormente, né, onde ainda não teria como ser diferente, ainda se mantém todo o viés religioso também na resposta, né? Kardec tenta ser o máximo possível isento, neutro, um professor mesmo, um didático, né, nessa questão das letras, do estudo. Mas os espíritos insistem na manutenção do status quo da religião nas respostas, né? Em alguns aspectos que dizem mais respeito à sociologia do espírito, né, à antropologia do espírito, em especial. Beto chamou a atenção numa coisa que eu achei interessante, que nessa relação da evolução, né, e separar essa questão do entendimento do espírito sobre si próprio como diferença daquilo que ele quando foi criado, né? Você vê que existem as três escalas, né? E teoricamente não se entende o espírito simples e ignorante na criação em nenhuma daquelas escalas, né? Porque só adentra aquela escala no momento que o espírito começa a ter consciência, começa a entender o que está passando dentro dele. Se ele foi criado simples e ignorante, supõe-se que no princípio ele não tinha nenhuma noção do que era nem bem nem mal com ele, ou ser mal com o, como queiram, né? A simbologia mais clara a respeito disso, de respeito à história, né? Bíblica de Adão e Eva, né? Apesar de não terem, ali naquele caso ali, são espíritos que já passaram, inclusive de qualquer escala, de qualquer fase, né? Eles já nascem puros. É impressionante aquilo ali, mas é uma simbologia. Então o espírito vai falar dessa questão, né? Quando ele já adentra com a condição de espíritos imperfeitos, que está na terceira escala, né? Vai trazer essa simbologia como exemplo, né? Eu acho um exemplo infeliz. Eu acho que se eles ficassem só na primeira parte da resposta da letra A, já seria o suficiente. Na hora que tenta simbolizar ou trazer a simbolização da figura de Satanás, que só surgiu mesmo na Bíblia com mais força no, no, no Apocalipse, por exemplo, né? Eu acho que eles já erram ou trazem ou fazem uma tentativa de manter o conhecimento humano atrelado à religiosidade tradicional. Na letra B, Kardec tenta insistir um pouco mais sobre essa questão da influência, né?
sobre o espírito em sua origem. Aí Kardec já tenta trazer um pouco mais para trás, né, do processo de entendimento do espírito, né? E eles vão dizer que essa influência acompanha na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, né? Que os maus com U, né? Ou seja, os seres humanos, os espíritos humanos, desistem de obsidiá-lo. Acompanha a sua vida até que haja conseguido tanto império sobre si, ou seja, que a sua força de vontade tenha prevalecido sobre a força de vontade do outro, e incluindo aí uma série de outras circunstâncias que fazem parte do espírito. Vamos adiante e ver o que é que vai acontecer aí. Muito bem, deixa eu zerar. Itamar, agora você, meu amigo. Essa questão é uma questão eminentemente filosófica, né? Como a gente discutiu semana passada, a gente vai reforçar. É uma questão filosófica. E essa semana eu confesso que eu me debrucei um pouco sobre isso aí. E aí eu achei algo assim que me convenceu. Eu vou trazer, além dessa questão ter sido filosófica, tem a influência que a gente não pode esquecer de Jean-Jacques Rousseau, né? Que também trabalhava com essa questão, que também Pestalozzi, que fora discípulo e influenciado por Rousseau, como Kardec também por Pestalozzi, sobre essa questão, né, do determinismo, do livre-arbítrio, que isso também estava presente, discussão filosófica presente na França. Aí, para mim, ficou claro, gente, sabe como? Fazendo um comparativo com a criança. Se a gente pega uma criança e coloca várias comidas numa mesa, a criança tem liberdade, você bota lá vários tipos de comida, a criança tem liberdade de escolher, ela escolhe. Mas ela não sabe o que está escolhendo. Então, o espírito nessa fase inicial, ele pode escolher, mas ele não sabe as consequências da sua escolha. Então, essa para mim, essa é o que ficou para mim a compreensão maior é essa, né? Quando ele vem que o livre de arbítrio se desenvolve à medida que o espírito desenvolve consciência de si mesmo, ou seja, à medida que vai progredindo. Então, a liberdade é relativa inicialmente e só vai se dar de uma forma absoluta quando ele atinge a perfeição. Então, é como se ele sai de um ponto e aí tem liberdade. E aí, cada vez mais, ele vai tendo consciência, ele vai sabendo das consequências e vai ampliando, ampliando. E quando ele atinge a perfeição, aí ele tem consciência total. Enquanto não atinge a plenitude, ele não tem consciência total, não, porque ele está atrelado, inclusive, ao balizamento das leis de Deus. Então, essa é a minha compreensão. E sobre essa questão da influência, Fred, né, me chamou a atenção também. Veja que Kardec aqui só coloca como influência na limitação do livre-arbítrio, ele só coloca como influência um outro espírito. Ele não coloca a influência, né, a questão cultural, social, que tem uma influência muito grande, a gente sabe disso. Nós temos uma influência muito grande, né, da cultura, da família, da sociedade como um todo, que influencia no nosso exercício do livre-arbítrio. Então, eu acho que houve uma limitação dele aí de se atrelar exclusivamente à influência de um outro espírito, não a influência da cultura, da sociedade, que aí ele sai da questão da própria educação, ele poderia aproveitar aí, né? Ele pedagogo, ele discípulo de Pestalozzi, poderia colocar aí a influência da educação. Eu não sei porque ele não fez isso aí. Agora, para mim, clareou muito quando eu vi essa questão da escolha inicial, sem saber o que está escolhendo e suas consequências, de acordo com a progressão. Beleza. Sou João, meu amigo, o senhor agora. Tá ouvindo aí? Sim, sim, estamos ouvindo. Rapaz, o negócio é rançoso. Itamar falou que a discussão é filosófica, mais ou menos, mas o negócio é todo rançoso de religiosidade daquela época da Europa. Porque imaginemos essa pergunta feita no Oriente ao pessoal budista. Por que não veio um espírito budista
trazer a sua concepção, né? O Espírito Verdade poderia ter permitido, claro que poderia. Os médios poderiam filtrar alguma coisa também, mas muito bitolados à religiosidade do país onde estavam reencarnados. Então não tem muita coisa para se admitir, não. Por quê? Primeiro, a figura de Satanás volta de uma maneira totalmente despropositada. Kardec não, os espíritos colocam isso aí, mas não tem para nós nenhum significado. A pergunta 122A, que Kardec não aceitou a resposta anterior, observem, ele aí está discordando da resposta da pergunta 122A, ou 122, perdão. Então, os espíritos usam a mesma tônica de influências. Foi o que quis representar na figura de Satanás. Onde aparece a figura de Satanás na história da humanidade? Só na Bíblia. Não acredito que as religiões anteriores ao hebraísmo tenham utilizado isso. Zoroastro, na Pérsia, no Zendavesta, faz a comparação do bem e do mal, que é uma luta constante entre eles, mas não diz de onde vem, nem para onde vai, nem quem vai ser o vencedor. Mas era a época dele lá no Irã, na Pérsia, né? O brahmanismo lá também da época, pessoal egípcio, Rosa Cruz, não colocam desta maneira, sabe? Agora, para nós, não tem nenhuma importância essas respostas, e Kardec apenas procurou, vamos dizer assim, dar uma atenção ao mundo ocidental, principalmente na época a França, que era dois galhos pesados, católicos e evangélicos, né? Lembrar a guerra que teve entre eles, Noite de São Bartolomeu e por aí lá vai. Então a França estava envolvida até a unha do dedo do pé nessa disputa fanática de católicos e evangélicos brigando em nome de Jesus. Então, para nós que já vamos avançando um pouco no estudo, aceitando, mas de maneira apenas para ilustração, sem ter fundo de lógica racional, abrangendo um todo do conhecimento religioso de todos os povos e de todas as épocas no planeta Terra. A outra coisa que ele diz que a influência segue até a evolução, quando os maus desistem de obsidiá-lo, também é uma resposta meio vazia. E como Itamar citou, Kardec poderia bater de frente aqui e não aplicou a educação que ele aprendeu lá com Pestalozzi, que vem de Rousseau, e outros, né? Passou pelos enciclopedistas da França naquela época, e ficou vazio, vazio, vazio de lógica, tanto a A como a B. E eu não sei por quê, até agora não estou entendendo, porque Kardec não fez o seu comentário, que às vezes é muito melhor do que estas respostas, porque as respostas não atenderam ao cerne da pergunta do que Kardec queria saber. Mas deixa as águas rolar. Tá bom. Muito bem. Bruno entrou agora. Se ele quiser, a gente deixa ele para o final, senão ele entra na próxima questão. Nós estamos discutindo Bota a ele cento e vinte e logo. dois, Bruno. A 122 e a 122A e B. Certo. Tony, meu irmão, você.
Bom dia a todos. Eu estava lendo aqui a questão, a 122, né? Em que ele pergunta se quando os espíritos não têm consciência de si mesmos, ele tem a liberdade de escolha entre o bem e o mal. Ou seja, existe neles o princípio, uma tendência qualquer que os leve antes a um caminho que é ao outro. Ou seja, existe alguma tendência que leve eles ao bem ou ao mal. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ou seja, o espírito já tem o livre-arbítrio limitado, e à medida que ele vai adquirindo consciência de si mesmo, o livre-arbítrio vai ampliando. Aqui a meu juízo, entra a questão bem falada no Espiritismo, que é determinismo e livre-arbítrio. Né? O determinismo, eu penso assim, imagine que existe um aquário, pequeno aquário, um peixe que está dentro do aquário. O peixe pode ficar onde quiser dentro do aquário, em cima, embaixo, no meio, do lado, onde ele quiser ficar, ele fica. Se ele sair do aquário, automaticamente ele morre, né? Por conta que o peixe só vive na água. Então você tem nessa condição, apesar de que ele está dizendo aqui, se a escolha fosse determinada por causa independente, há uma determinação que faz com que você viva dentro daquele espaço. À medida que você vai ampliando a consciência, o aquário vai aumentando. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, mais a capacidade de escolha vai aumentando. Né? Sartre, no existencialismo, fala, trata bem essa questão do livre-arbítrio, apesar de não ser espírita. Mas ele trata essa questão do livre-arbítrio no sentido de que ele questiona até que ponto você tem livre-arbítrio se você... Nem tudo você pode fazer, nem tudo você pode escolher. E aqui, à medida que a consciência amplia, vai aumentando a quantidade ou a capacidade de você fazer as suas escolhas. E aumentando a consciência também, você vai tendo o livre-arbítrio, dentro do livre-arbítrio, de fazer a escolha boa ou a escolha má. Mas você vai poder escolher. E, obviamente, isso é extremamente lógico que, que essa condição de escolha se amplia à medida que a consciência se amplia. Isso é lógico. O espírito, quando não tem consciência, ele tem um livre-arbítrio, mas ele não tem um livre-arbítrio amplo porque não tem consciência de escolher. Ou seja, como Itamar colocou, ele escolhe aqui, mas ele não sabe o que está escolhendo. Porque justamente ele não tem a consciência de si mesmo. Esse é um ponto, na minha compreensão, referente à questão 122. A questão 122A, quando ele coloca aqui de onde provém a influência que se exerce sobre eles. Aí, quando a gente vai partir para essa questão da influência, a gente vai chegar um pouco lá na frente, no momento adequado, no item 450, na questão 459, quando Kardec pergunta se nós somos influenciados pelos espíritos. Né? E os espíritos respondem que muito mais do que a gente imagina. Na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Então, essa influência aqui, ela tem uma questão importante e crucial ao mesmo tempo, né? Aí os espíritos respondem, dos espíritos imperfeitos que procuram se apoderar dele, dominar, e que se alegram em o fazer sucumbir. Foi isso que quis pintar na figura de Satanás.
Na minha compreensão aqui, ele está desconstruindo a figura de Satanás que não existe. Ele já está dizendo aqui que os supostos Satanás são espíritos imperfeitos que procuram se apoderar e dominar as pessoas para fazer um sucumbir. Então ele não está fazendo apologia, nem defendendo Satanás. Ele está apenas 5 minutos, dizendo que meu amigo. já Já, passou rápido. tá bom. Depois eu termino o meu. Comentário. Nos 3 minutos, É, né? é, Veja, antes de passar pronto. para Bruno, a 122 eu já comentei na semana passada. A 122, a e a B, né, dentro dos estudos que eu estou fazendo com os outros amigos fora desse grupo, o questionamento que nos coloca é a condição, quando os espíritos dizem assim, até que haja conseguido tanto império sobre a si mesmo. Na França daquela época, tinha uma questão que era muito discutida, né? Eu tenho até estudado isso por causa do doutorado. A influência moral e a influência religiosa. Dois eixos. Quando os espíritos falam isso, Kardec poderia ter colocado mais alguma coisa aqui. Não. Conseguido tanto império sob a influência moral ou influência religiosa, porque se ele entra na influência religiosa, tem duas linhas de religiões naquela época. E a gente sabe, e a gente ficou sabendo que a outra religião só entrou na França porque um dos reis queria se casar com uma outra mulher e não foi aceito. E aí o rei francês era irmão do outro, era parente do rei inglês na época, e aí por isso que houve o racha. Então, questão moral. Então, um fato curioso que nós discutimos é sobre isso. Porque se a gente for pegar, nós temos locais que não acreditam em nada, não tem religião nenhuma, mas a moral é elevada e a conduta das pessoas ali é uma conduta digna. Então, coisa curiosa nessa questão quando a gente traz para esse cunho sem pensar nisso. Me lembro mesmo agora o encontro que eu tive com um amigo em Baixa Grande, próximo da macro-regional. Até falei com o seu João, convidei ele, falei, vamos lá, meu amigo. Ele falou, não, Rodrigo, agora eu sou do universalismo. Eu acho que vai além. Aí eu falei, não, tudo bem. Um cara, gente boa, distinto, né? Admiro ele e tal pela pessoa que ele é. Mas você viu que ele já não a doutrina espírita já vai além para ele. Então, coisa curiosa. Então, eu boto meus comentários dentro disso que eles estão falando e diz que eu tenho estudado com esses companheiros dos outros grupos também. Bruno, meu amigo, você agora, se você quiser comentar. Oi, Rodrigo, bom dia, pessoal. É a questão 122, Rodrigo? É a 122, aí tem a A e a B dentro dela. Ah, então abrangeria toda a questão, né? Isso. Certo. Você poderia ler a aí, por favor? Só para. Claro, a A é assim, ó, de onde vêm as influências que sobre eles se exercem? Aí, resposta. Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, a que se rejubilam como o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. E a B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Resposta dos espíritos. Acompanham-os na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Certo. Eu vou começar aqui com um comentário geral, dizendo o seguinte, né? No início, no princípio, o espírito é simples e ignorante. Ele não conhece ainda qual é o seu caminho, qual a sua estrada, né? Ele não possui a consciência desperta ainda. Então, nesses primeiros passos, a gente pode dizer que o espírito ele é guiado pelos impulsos, pelas necessidades, pelos instintos, e muitas vezes isso se confunde, às vezes, com elementos grotescos, e aí é preciso a gente criar um ponto e um contraponto, porque Para Travou mim, aí, ó. travou de Bruno. Travou. Ah, será que caiu? Deixa eu ver. Bruno?
Travou, meu irmão. Travou, é. Em determinadas culturas, em outras não. Ah, Tá, Bruno, deu uma travada, cara. tá travando Oi, aí. voltando. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Voltou? Voltou, Então, assim, voltou. eu estava falando que o bem e o mal, ao longo da história da humanidade, ele tem também uma faceta cultural, e estou dizendo isso só para contextualizar, é, justamente porque algo pode ser considerado bom, ruim, de acordo com determinada cultura, né? A antropologia explica muito isso. O instinto, ele não é mal em si, é a força da conservação, não representa em si uma queda moral também. À medida que o espírito ele vai despertando, né, a sua consciência lentamente, ele tende a distinguir melhor as leis universais, entre o bem e o mal. Então, daí nasce o livre-arbítrio consciente e amplia-se com o progresso do espírito. Quanto mais ele compreende, maior também, evidente, é a sua responsabilidade. Sabe-se que Deus não criou os espíritos para o mal é, na verdade, algo relativo, ele não existe em si, ele é apenas a ausência da luz, né? Então, o mal ele deve ser tratado dessa forma. Existe uma dicotomia entre o bem e o mal que vem na história da humanidade e que às vezes a gente tende a dividir o mundo dessa forma, né? O que é um erro, porque mesmo o espírito que quando Travou de novo aí. É, pra mim travou de novo também. Vamos passar adiante. Agora tá travando Vou... demais. o mal como sombra do Hein, caminho, Bruno? Tá travando muito, cara. será que é a minha Travou de internet? novo. Será que é a minha Eu internet? acho que Tem dúvida Essa, ou o ainda que é a lugar sua que você tá, internet? não sei. acho que a minha internet tá um pouco ruim, velho. Use seu livre-arbítrio e veja que é a sua internet. Tem dúvida É a minha ainda? internet, é isso mesmo, é a internet aqui. Então, eu vou tentar resumir aqui, né? Então, a questão 122, ela apresenta que o espírito, né, ele não nasce pronto, não nasce mal. Ele aprende, experimenta, enfrenta as consequências de sua escolha moral. E eu fiz um comentário assim, da simplicidade nasce a experiência, da experiência surge a razão, da razão desperta a consciência. Vamos adiante, o rapaz está travando, rapaz. É, vamos seguir. Acho que Beto levantou a mão primeiro, nos três Vamos minutos. lá, né? Você Ele tem começou a dúvida que é a internet dele ainda. Tá vendo aí, Travou ó? de novo, Bruno. Olha o é, livre-arbítrio aí, ó. Tá aí. eu Ah, concluí, porque tá travando muito aqui. Eu vou verificar aqui se eu mudo o Wi-Fi aqui, essa internet que eu contactei tá assim direto aqui. Eu vou ver o que Ah, eu faço. tá. Valeu. Vai lá, Beto, seus 3 minutos, meu irmão. rapaz, só para colocar algumas coisas, né? Quando ele fala aí de Satanás, de pecado original, eu concordo com o Tony aí. Não vi nada de viés aí. Ele fez comentário para desfazer mesmo. Ele está dizendo que pela ignorância é o que levou a falar sobre isso. Não vou entrar nesse. O negócio do livre-arbítrio já falaram aí. O livre-arbítrio está atrelado ao conhecimento, ao progresso do espírito. A gente está falando de forma geral, por isso que a gente está quebrando cabeça. A outra coisa, quando ele fala que poderia ter falado de outra influência, porque o espírito colocou apenas sobre a obsessão. Exerce que quer impor. Então, Kardec, os espíritos se limitou somente nisso. Talvez lá na frente fale sobre aí o costume. Tem aí falando sobre o costume, a crença que pode influenciar moral e fisicamente, que a gente vai ver adiante. Então, achei que os espíritos foram bem categóricos aí, não vejo nada de anormal, não é? Quando ele fala também ter o domínio sobre si mesmo, não é pleno. O domínio sobre si mesmo é sobre aquele assunto que está sendo obsidiado. Quanto mais eu vou adquirindo o meu livre-arbítrio progredindo,
né? Não precisa ser pleno sobre aquele aspecto, quando já tiver consciência de mim mesmo, quando já tiver império sobre aquele assunto, ele vai deixar mesmo, não vai ter mais obsessão. Virão outras, no meu entender, até que a gente se torne espírito perfeito. Então, quando ele fala ao longo disso, é isso aí. Então, a gente tem que saber que o livre-arbítrio nosso não é absoluto e, além disso, é limitado. É limitado ao conhecimento, ao nosso progresso espiritual. O negócio é que a gente está abrangendo demais, né? E questionando a resposta dos espíritos de Kardec, mas foi só sobre um aspecto, a influência que os espíritos exercem desde a origem. É simples de a gente entender, não é? E quando ele fala ao longo da caminhada, a obsessão sobre o espírito vai ser de várias formas, de vários motivos. Pode ser inimigo do passado, pode ser aquele que não quer o bem na terra, pode ser várias coisas. Por isso que ele fala ao longo da caminhada. É só isso mesmo que eu queria complementar. Fred, meu amigo, você levantou a mão. Desculpa, Tamar levantou a mão. Eu vou pedir permissão a vocês para dar uma avançada, né? Na 637, Kardec, nas leis morais, ele vai dizer que a responsabilidade é proporcional aos meios que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Ou seja, quando ele vai falar sobre esse império sobre si mesmo, vai estar atrelado à questão da progressão espiritual. Quanto mais o espírito progride, mais ele tem o exercício do livre-arbítrio, que, consequentemente, vai trazer para ele as consequências dessas escolhas. Aí, Bruno, que é sociólogo, eu vou entrar um pouco nessa parte da sociologia, porque a gente tem que distinguir aquilo que é chamado liberdade potencial da liberdade efetiva. É o exemplo que eu trouxe da criança. Liberdade potencial é justamente você tem a capacidade de escolher. Agora, as consequências por essa escolha que é proporcional à sua consciência, que isso é a chamada liberdade efetiva. Isso é a liberdade efetiva, é você pode escolher, pode, você escolhe. Agora, até a gente aqui, quantas vezes a gente escolhe coisas que a gente não sabe as consequências efetivas, mesmo tendo o nível de progressão que temos e o nível, inclusive, intelectual. Né? A intenção tem um peso muito maior do que a própria ação. No próprio Livro dos Espíritos vem isso aí. Então, é muito interessante essa questão. E é interessante que a gente cutuque mesmo esse pensamento de Kardec, né? E para que a gente possa entender no contexto atual. Pode parecer uma atividade anacrônica, né? Pode ser um anacronismo, mas a gente tem que fazer essa viagem. Entender a contextualização, mas a gente está com os pés fincados no século XXI. A gente está com os pés fincados nessa relação social, filosófica, científica. Então, é muito difícil a gente não cometer esse anacronismo. Mas pelo menos a gente está buscando ampliar nossa compreensão do que está aí nas respostas do Livro dos Espíritos e no pensamento de Kardec. Tony, você, meu amigo. Dando continuidade aqui, ele desconstrói a figura de Satanás, né? E desconstrói também a figura do pecado original, né? Essa influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem. Ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tal modo domínio sobre si mesmo que os maus desistam de o obsidiar. Os obsessores estão aí por conta da nossa própria ignorância, né? Do nosso próprio, da nossa própria condição de espíritos ainda a evoluir. À medida que a gente amplia a consciência e muda a atitude mental, o melhor remédio para a obsessão é esse. Eu tenho muito essa questão de, porque a doutrina busca muito a religião, quer dizer, segue a religião católica, o que os espíritos trazem, né, com relação à religião católica e tal. A gente precisa
Primeiro, fazer uma contextualização, né? Existem espíritos no Oriente que dizem a mesma coisa que Jesus diz. E foi muito antes do Ocidente, né? Jesus diz, quando bater a face direita da esquerda, Buda fala, ser como sândalo que perfuma o machado que o golpeia. É basicamente a mesma proposta. Então, o Espiritismo surgiu no Ocidente porque a necessidade estava no Ocidente, porque a parte do Oriente já tinha uma outra cultura, uma outra perspectiva e já tinha espíritos mais adiantados, inclusive, lá. Então a necessidade era aqui, nossa. Não podemos esquecer que, não obstante Kardec vivia a época que vivia com relação à religião católica, que era dominante, mas que quando o Espiritismo surgiu, ela já não tinha mais esse domínio todo que se pensava porque as pessoas começaram a questionar os dogmas, né? Tudo, os ensinamentos que a Igreja Católica começaram a ser contestados pelas pessoas. E daí surgiu o espiritualismo racional, que tem um artigo na Revista Espírita falando do espiritismo racional, do espiritualismo racional. E foi aí que o momento certo que os espíritos encontraram. E foi aí também que Kardec botou a frase que fé é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Não esqueçamos também que Kardec perguntou aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, e os espíritos disseram na consciência. Então, independente da condição dele de estar na sua origem ou não, as leis divinas estão na nossa consciência. Então, a gente já tinha um livre-arbítrio restrito naquela época. E depois ele foi se ampliando. Não vejo também a resposta dos espíritos vazia. Eu acho que eles foram aqui pragmáticos e Tempo, meu amigo. cirúrgicos. Foram logo no ponto lá e fechou. Pronto, Rodrigão. Bora, alguém mais? Senão a gente segue. Ah, sou João. Diga, seu João, seus 3 minutos. Vou emprestar a Tony. É só para lembrar, gente, que Paulo dizia tudo isso com as palavras dele. Quem lembra? Quem com a lei pecou, com a lei será julgado. Quem pecou sem a lei também. E ainda mais, Paulo lembra que o Velho Testamento, que é a figura de Satanás, foi abolido por Cristo. Às vezes o Velho Testamento é apenas para alguma citação, vamos chamar de histórica, ou antropológica, ou mesológica, qualquer coisa assim, mas sem nenhuma conotação de realidade. Vamos imaginar com o devido respeito. Ora, Tony, é claro que os irmãos orientais sabiam mais do que isso, do que a gente. O problema foi a França, aquela guerra de católicos e evangélicos, né? E desenvolveu uma cultura filosófica que reencarnou uma Pleide de Rousseau, Montesquieu, né? Robespierre, aquele pessoal todo que ampliou o pensamento e que pudesse discutir isso. Então, Kardec entra nesse samba de roda, mas não sai dele, porque aqui, como a gente vê, caberia realmente um comentário dele como educador, como discípulo de Pastelose por tabela de João Jacques Rousseau. Agora, se a gente olhar a origem do bem e do mal, Buda já dizia que o mal é apenas a cobiça pelas coisas que não é da gente, as coisas materiais. Olha que coisa fantástica. Agora, todo mundo já entende isso? Nunca. Até quando vai entender? Mas deixa as águas rolar. E também colocou que a gente está no caminho e nós estamos andando aí para o samba, viu? Né? Beleza, vamos andar. Então vamos agora para 123. Levantei a Levantei a Ah, mão mão não. aí. aí, ó. Ah, não, Beto levantou de novo. 1 minuto, E Beto. eu também.
Eu vi, Tony. 1 minuto para você, velho. Deixa eu zerar aqui. Pronto. Só vou comentar esses últimos comentários aí, que Buda já falava, não sei o quê, não sei o quê. Kardec e os espíritos mais adiante vai dizer que o que tem no espiritismo existia desde a face do homem na Terra. Aí está procurando piolho em cabeça de cobra. Muitas coisas que tem lá na Bíblia, lá antiga, lá do Velho Testamento e tudo. Apenas organizou de forma mais coerente. Isso aí é tranquilo. E quando a gente está falando também do Espiritismo, como que esse Espiritismo ia tomar conta da Terra? Não é não. Lá adiante estará dizendo que é o conhecimento universal, mas as crenças e rituais vão continuar. Mas a gente acha que todo mundo vai ser espírita. Tá todo mundo, não. O conhecimento é universal. Esse conhecimento é universal. Todas vão adquirir, vão, porque é universal. Mas vão continuar suas crenças, seus rituais, sua maneira de ver a coisa. Aí está colocando aí, mas vamos seguir. Vamos seguir. É como se os espíritos superiores só viessem no tempo do espiritismo. Não é não, rapaz. A coisa continua. Os espíritos falam categoricamente. Tudo que tem no espiritismo já existia. Apenas foi estudado, colocado de forma mais coerente. Então vamos seguir. Então veio aqui no Ocidente, porque tinha que vir, e já se expande por todo o universo. O conhecimento. Vou passar para Arthur. Lembrei agora quando o Beto falou do meu amigo. Conhecimento universal, universalismo. Acreditar em tudo sem crenças e culturas. Passa lá para Tony, vai lá, Tony. Acreditar em tudo sem crenças e Crenças e cultura é culturas. perigoso, Isso que é o perigoso, conhecimento universal. é perigoso. Não é? Eu só queria falar muito rapidamente a questão sobre o bem e mal. A questão 630, Kardec pergunta como podemos diferenciar o bem do mal? E os espíritos respondem: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Então, quando a gente faz o bem, a gente está conforme a lei de Deus. Quando a gente faz o mal, a gente está infringindo a lei divina. Então, é basicamente isso mesmo que eu queria trazer. Pronto, então bora seguir. Número 123 agora. Por que Deus? Porque há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Resposta dos espíritos. Como ousas pedir a Deus contas de seus atos? Pergunta. Supões que penetrar-lhe os desígnios. Outra pergunta. Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Cadê Bruno? Quer começar, Bruno? Vamos ver se agora melhorou. Oi, Rodrigo. Tá me ouvindo, amigão? Sim, sim. Agora parece que melhorou a internet, viu? Pois é, essa questão aí, 123, né? Ela complementa muito aí a anterior e nos remete a uma reflexão profunda e filosófica, né? E aqui pensando, eu me recordo aqui de uma passagem do Bhagavad Gita, né? Onde Krishna é interrogado pelo seu discípulo, que pergunta quem és tu, e ele responde: eu sou o princípio e o fim, eu sou a origem e o destino. Eu estou em todos os seres, embora nenhum deles me contenha por inteiro. Eu sou a vida que pulsa, a consciência que ilumina o eterno por trás do transitório. Eu gosto dessa citação, que inspirou até uma música de Raul. É porque, assim, essa pergunta aí que Kardec traz, e Kardec trouxe uma das questões mais profundas, né, que existe na filosofia, desde a filosofia socrática, que trouxe também a filosofia de Sartre, que nos questiona, né, se Deus é bom, porque permite, então, né, que certos espíritos aí enveredem pelos caminhos
que são considerados caminhos do mal. Mas, assim, essa pergunta também cabe a gente contextualizar que o bem e o mal, ele tem sido apropriado na história humana, inclusive por poderosos, né, por governos, para justamente utilizar-se como instrumento de opressão na história humana. Então, por trás dessa pergunta tem todo um arcabouço histórico, filosófico, mas afinal, quando Kardec traz aí, ele está mostrando o seguinte, que o caminho do bem, ele na verdade é o caminho natural, entretanto, Deus dotou os seres de um instrumento que não poderia ser diferente. Esse instrumento é o livre-arbítrio. Porque sem o livre-arbítrio, nós não seríamos da natureza, feito da natureza divina. Nós não teríamos a liberdade de escolher. Então, o espírito, no seu princípio, ele nasce simples, ignorante. Ele não nasce mal. Mas à medida que ele vai refinando o seu olhar sobre a consciência mais lúcida, ele vai distinguindo as leis divinas. Então, assim, ele vai aprendendo ali a lei universal. O direito natural, assim como a lei universal natural, está na natureza. Mas à medida que o espírito ele consegue, né, essa consciência progressiva, ele vai distinguindo e sabendo aplicar. Mas isso é uma trajetória onde o livre-arbítrio é quem vai conduzir, que uns consigam enxergar isso mais rapidamente e outros de forma mais atrasada. O fato, portanto, é que todos vão olhar e vão um dia entender essa lei da natureza, essa lei divina. Contudo, essa contextualização é necessária porque o próprio ser humano, em seu livre-arbítrio, utiliza a lei divina como subterfúgio para julgar outros seres humanos, como já vem acontecendo na história da humanidade e acontece até hoje, né? Se usa a própria religiosidade. Não foi esse o objetivo de Kardec, mas o que Kardec nos explica é exatamente que a consciência ela evolui e isso se dá pela experiência e pela razão, e tudo isso tem um fulcro na liberdade, né? Deus não criou espírito nenhum mal, até porque o mal não existe em si. O mal, na verdade, ele é transitório, é a ausência da luz. Perguntaram uma vez a Albert Einstein, né? Ele disse: a escuridão não existe, ela é a ausência da luz. Então, o mal, ele não existe em si. Ele é a ausência do bem, ele é a ignorância ainda. Embora na nossa impressão a gente observa o que nós chamamos de mal e de maledicência no mundo e parece que o mal existe, né? De uma forma como unidade, mas na realidade ele não é porque ele não poderia ser absoluto. Absoluto é o bem, absoluto é Deus. Então, se Deus é absoluto, criou suas leis eternas, somente existe o absoluto e o bem. Então, o mal é a ausência desse bem, que pelo livre-arbítrio o espírito escolhe, né? Então, não poderia ser diferente. O Criador deu-lhe o caminho, deu a experiência e deu o tempo. E quanto mais o espírito adquire, faz as aquisições morais e intelectuais, maior é o grau de sua responsabilidade moral. Isso é muito interessante, porque isso revela também uma, uma coisa fantástica, que é a justiça divina. Deus a todos dotou com a profunda igualdade da ignorância no princípio. E aqueles que avançaram e pelo livre-arbítrio vão fazendo suas escolhas, Cinco esses minutos, meu vão amigo. tendo essa consciência. Enfim, é isso aí. Beleza. Beto, você agora, meu amigo. Eu vou começar aí, porque fala tanto do bem e o mal aí. Hoje parece que eu estou naquele de contrapor. Eu vejo todo mundo falar o mal não existe. O mal existe sim, gente. O mal com L existe, o mal com U existe. Só que é transitório, mas existe. O outro existe e é eterno. Como é que não existe? Me diga aí, se o cara está praticando o mal, está pintando horrores aí, criou, mas existe. Agora, ilusório, né? Transitório. Aí fica engraçado quando a gente fala sobre isso. O mal existe.
Na minha opinião, o mal existe com L e com U, só enquanto tiver maldade dentro da gente. Mas existe, existe. A gente vê os noticiários aí, pelo amor de Deus, não existir, existe. Só que é ilusão da nossa cabeça que o mal nunca vai dominar. A outra coisa aí para a gente entender, quando pergunta assim, por que Deus permite que o espírito possa tomar caminho do mal? Deus não permite nada, né? Deus não tem vontade, Deus não tem nada, tem suas leis. Mas vamos lá, para a gente entender Deus, a gente, lá no primeiro capítulo, foi bem claro lá os Espíritos, né? Não temos condição de entender o que é Deus. Causa primeira, primária de todas as coisas. Isso a gente não pode. Mas ele chama a atenção de que pela nossa condição de imperfeição ainda, não temos condições de saber que é Deus. Agora, temos condições de saber o que não pode deixar de ser Deus. Isso é interessante. Então, a gente tem que humanizar Deus mesmo. Aí. Por isso que os espíritos humanizam Deus para a gente entender. Não é? Talvez hoje já se tenha uma coisa mais aberta, mas naquela época, os espíritos são bem claros, né? Inteligência suprema, e vai levando, e vai dizendo, imutável, tudo. Então, pronto. Embora nós sabemos que Deus não permite é nada. Tem as suas leis, as leis, quando a gente infringe, tem as consequências, não é? Mas é cabível, pelo que os Espíritos falaram, para a gente entender, ainda de lá para cá, para certas pessoas, até dentro da doutrina espírita, para entender, temos que humanizar Deus, a vontade de Deus, a punição que Deus dá, esse negócio todo. Mas, voltando aqui, os Espíritos, no final, dão uma clareada melhor, né? Como usar a expedida sobre Deus. Mas ele diz lá, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolha de cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Só bastava isso, viu? Só bastava falar sobre isso aí. Então, antes que a gente venha, que religioso, não sei o quê, é porque é a nossa condição, gente. Hoje, talvez, Kardec não formularia dessa forma a pergunta, né? Porque há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal. Né? Ele formularia de outra forma, que as leis divinas permitem isso, porque a gente humaniza muito Deus. E na doutrina espírita, mesmo com esses viés todos de que os espíritos explicam sobre Deus, a gente já poderia, em nossas doutrinárias e tudo, já ir colocando a coisa mais responsável sobre as leis e não em si sobre a vontade de Deus, né? Porque fica parecendo que a vontade de Deus é sofrimento, que a vontade de Deus, eu estou sofrendo porque é a vontade de Deus. Não é, não é. Eu infringi a lei, tem as consequências, como também quando eu acerto, eu tenho os benefícios dessa lei, porque eu vou progredindo a cada dia. Então, temos a liberdade, o que nós estamos passando nessas reencarnações todas, e qualquer coisa que venha a ter, é fruto do meu livre-arbítrio que eu não soube utilizar. É simplesmente isso, não vontade de Deus nenhuma. Se Deus tivesse vontade, a vontade dele, pela lei que criou, era que a gente seja feliz o tempo todo. A gente que mete os pés pelas mãos. Muito bem. Tamar, meu amigo. Oxê, tá me esquecendo? Ah, desculpa, desculpa. Desculpa aí, meu amigo. Eu Fred, não meu vou, amigo, eu não você. vou tomar tempo, não. Nessa questão 2, 3, eu vou descartar qualquer comentário sobre a primeira parte. Não vou entrar nessa armadilha religiosa. Eu acho que Beto tem razão num aspecto aí que chama atenção para algo muito interessante. É do livre-arbítrio quem quiser romantizar que o mal é a ausência do bem no mundo chamado planeta Terra. É do livre-arbítrio. Quem quiser romantizar, romantize. Não é, Beto?
Basta olhar a rua aí, basta conversar com as pessoas. O mal é real, tanto no U quanto no L. Vai dizer que o mal é ausência de bem quando você estiver de frente com um psicopata. Vai dizer que é ausência do bem, é ausência de luz. Vai romantizar. Então, esse pensamento aí de agostiniano, eu não me interessa no momento. Até porque lá na frente a gente vai discutir também sobre essa questão de bem e de mal, né? E livre-arbítrio é só o começo. Capítulo 9 tem muita coisa para falar sobre isso lá na frente também. Então, eu penso da minha forma de Beto, né? Eu acho que o final da resposta exemplifica muito melhor a pergunta, né? E o livre-arbítrio tem essa relação mesmo com o mérito, né? E Zé finiu, né? Não tem muito o que comentar, a resposta é muito clara com relação a isso, principalmente no final, né? Quando diz que assim cada um tem um mérito das suas obras sejam ações, sejam pensamentos, estão relacionadas com o mérito. Então, por enquanto é só, Rodrigo. Muito bem. Desculpa, meu amigo. Agora sim, Tamar, você. Rapaz, eu vou trazer umas duas pimentas aí. Eu vou no pensamento agostiniano mesmo, que o mal não existe como princípio criado por Deus. Existe ação má, é diferente. Se a gente conceber como tendo a existência do mal, a gente vai dizer que Deus criou. Agora, a ação que se distancia do bem, aí agora é o mal. Então, a minha compreensão vai nessa direção, sim, que o mal é a ausência do bem. Se não teríamos a concepção de que Deus criou o mal. Aí eu bebo na fonte de Agostinho, embora Kardec vai fazer uma reelaboração disso. Por isso é que ele vai distinguir que o espírito foi criado simples e ignorante, porque senão iria entender que Deus teria criado um espírito mau. Então, é a minha primeira pimenta. A segunda pimenta, rapaz, essa primeira resposta da 123 vai totalmente de encontro com a racionalização espírita. Olha a resposta. Por que ousais pedir contas a Deus dos seus atos? Rapaz, isso é 100% tradição cristã, atrelado aí sim ao pensamento de Santo Agostinho, que não deveríamos contestar aquilo que não era compreensível por a gente em relação a Deus. Kardec aí como o João diz aí, né? Aí, João, eu vou dizer, Kardec comeu mosca aí, viu? Tinha que ter um contraponto, um comentário e dizer, não, eu discordo dessa resposta. Eu, se fosse Kardec, nem botava isso. Agora, aí veio a segunda parte, quando diz, né, que a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que ele dá a cada um proporcional às suas obras, a questão da meritocracia, né? Aí, a questão da meritocracia, aí, beleza, aí eu compreendo, mas eu acho que foi uma infelicidade essa resposta e eu discordo prontamente dela. Eu acho que sim, o que Kardec trouxe foi o quê? Uma fé raciocinada, uma racionalização, um questionamento, uma busca de uma compreensão. Aceitar essa resposta e botar isso aí, eu não teria nem botado essa resposta. Agora, seu João, senhor, seus 5 minutos. Tá ouvindo aí? Sim, sim. Muito bem. Itamar colocou umas coisas que eu vou assinar o cheque embaixo, mesmo que se tiver sem fundo, a gente vai para os umbrais depois junto. É a questão realmente. Eu estou com a tradução de Herculano Pires aqui do Livro dos Espíritos, viu? A pergunta de Herculano é por que Deus permitiu. Tem outros que não é a palavra permitir, né? Pudessem seguir o caminho do mal. Deus não permite, não autoriza nada. Beto colocou isso muito bem. Deus criou as leis eternas, imutáveis. Eu não sei o que é eternidade. Não é, nós não somos eternos, né? Nós somos imortais. Então, realmente, essa questão aí da resposta, essa primeira pergunta que os espíritos fazem
a nós e a Kardec, está totalmente fora de propósito. Tira o livre-arbítrio pouquinho que a gente tem. Mas Deus não se zanga, não. Se a gente for pedir conta a Deus, ele vai se zangar. A gente está humanizando, como é que diz, Pedro? Romantizando Deus, não é? Então, Tem quem goste, João. é? Mas deixa as águas rolar no rio que está aí no seu pano de fundo aí, viu? Por quê? Aí agora vem. Pensais poder penetrar os seus desígnios? Não precisa nada disso. A resposta já estaria perfeita a partir daí, né? Que a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha. Aqui Herculano botou que concede a cada um. Não sei se nada de vocês tem a mesma coisa, porque cada um tem o mérito de suas obras. Claro, aí está a perfeita a resposta. O restante aí é apendicite que pode ser dispensado naturalmente. E que, na minha opinião, posso estar errado, Kardec merecia ter feito um comentário aí. Caberia. Ou ele ficou com medo também de bater de frente, né, com a equipe, mas Kardec tem hora que tem ideias racionais melhores do que algumas respostas aí, né? Embora Kardec também não é espírito, né? De nosso nível, salário mínimo, Kardec é iluminado, é espírito já lá nas alturas, é porque ele não podia dizer isso. Mas, na realidade, livre-arbítrio e determinismo tem sido um debate em todas as filosofias do Oriente e do Ocidente. Por que isso? Porque não se sabe onde um começa e outro termina. Porque no Espiritismo só tem um determinismo, não é? A gente ser um dia perfeito, né? Porque a gente vai ver adiante nas perguntas aí, e até os irmãos que estão procurando o caminho do mal, ou com L ou com U, também um dia vão chegar lá. A gente não sabe quando. Agora, o que acontece? A gente tem que começar a estar sempre fazendo um cotejo, um paradigma com a sabedoria oriental, com a nossa, porque a sabedoria, ela é universal. Agora, cada país é apropriado ou apropriada a sabedoria ao nível evolutivo individual e coletivo de cada povo ou nação. Isso é verdadeiro, né? Agora, para o Ocidente, eu falo assim, não, mas Kardec só falou para o Ocidente. Ele falou para o Ocidente provisoriamente. Porque se o conhecimento espírita for universal, o conhecimento, hein, vai chegar a todo mundo. É questão de tempo. E cada país ou cada religião que já está aí, budismo, brahmanismo, shintoísmo, taoísmo, copta no Egito, zoroastrismo, vamos falar assim, vão assimilar os conteúdos de cada uma delas com os conteúdos de Kardec. Eu ainda, até hoje, me pergunto por que não trouxeram espíritos de religiões orientais para perguntarem ou responderem alguma coisa. Porque diz assim, não, o Espiritismo é a revelação, é universal. Não é, o Espiritismo é uma revelação para o Ocidente, com alguns tópicos antigos das outras religiões, tanto é que Kardec disse. Pegou tudo que já se falava naquele tempo e juntou. Mas não deu tempo, é claro, que não ia dar mesmo, Cinco de minutos, seu João. aprofundar. Tá, beleza, só fechar. Não dava tempo também de ele estudar todas as filosofias orientais para botar alguma coisa, entendeu? É lógico, pronto, por aí tá bom. Tony, meu irmão, você agora. É, Kardec, Kardec colocou informações de espíritos orientais. Aquela questão que está lá no Evangelho,
Moisés, primeira Terceira revelação. revelação. Quem Espírito colocou isso foi o israelita. Espírito israelita. É. Foi o Espírito israelita que se comunicou e disse que o Espiritismo era a terceira revelação. Não foi nem os espíritos tidos católicos, né, ou religiosos. Eles quem disseram. Essa questão aqui do que os espíritos responderam, como Osais pedir a Deus conta de seus atos, eu também, talvez eu suprimisse isso. Agora, Kardec bater de frente com isso é uma questão de só menos importância. Kardec é um espírito superior e nós somos espíritos que não aguentamos nenhum tipo de desaforo que a gente quer levar para casa. Kardec talvez não tenha entendido dessa forma. E o importante para ele era essa outra questão. Eu fico me perguntando aqui por que foi que ele colocou isso aqui. Não consegui ainda achar uma resposta. Mas, se fosse eu tirava essa primeira parte. Deixava só, todavia podeis dizer a sabedoria de Deus. Essa questão aqui, essa resposta aqui que os espíritos dão, ela deixa claro uma coisa que nem todo mundo sabe, no espiritismo, que é qual é a moral espírita. Né? Então, a moral das religiões, todas elas, sejam orientais ou não, é uma moral heterônoma, que é aquela ideia de que nós caímos e estamos num processo de retorno. E existe um ser que nos premia quando a gente faz alguma coisa boa e nos pune quando a gente faz uma coisa ruim. Né? E vai para o céu ou vai para o inferno. Ir para o inferno é esse ser, quando você erra, você vai para o inferno e fica queimando no fogo eternamente. E esse ser ainda diz que ama você. Estranho isso, né? Mas o espiritismo, a moral do espiritismo é autônoma. É aquela que a gente é quem é responsável pelas nossas vitórias ou pelas nossas derrotas. Nós, e aqui está claro, cada um há de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Então, como a moral é autônoma, é a gente quem, quem ou se pune ou se premia. Né? Porque estado céu e inferno é estado de consciência. Então, a moral espírita, dessa aqui que a gente está estudando, kardecista, ela é autônoma. Então, isso aqui deixa clara essa posição de Kardec, quanto que, na verdade, essa moral autônoma é a moral de Jesus, né? Também. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus diz que nós somos artífices da nossa própria felicidade, que nós devemos construir o nosso caminho. Né? Não é Deus que vai te castigar ou te premiar porque você fez o bem. Né? Aquela coisa daquele menininho, aquela criancinha que fez o bem lá, brincou direitinho, fez tudo direitinho, ganha um carrinho, uma bicicleta no Natal. Se não fez nada, não ganha nada, não viaja, não faz nada. Deus não é esse ser, e não está aí para isso, para ficar olhando, vigiando a gente. Escolhendo, olha, esse aqui errou muito, esse aqui vai para o inferno. Esse aqui errou, mas acertou mais do que errou. Esse aqui vem para o céu. Então, isso é uma moral heterônoma que o Espiritismo não tem. A moral do Espiritismo é autônoma. Nós é que construímos a nossa felicidade ou a nossa desgraça. Os Espíritos dizem isso claramente. Fico por aqui. Muito bem. Ah, Bruno levantou a mão, depois Tamar, depois Beto. Fala aí, Bruno. Seus 3 minutos. Você não vai falar a sua parte, não? Não, Três eu não minutos. tenho. O meu questionamento também ia ser muito sobre essa primeira parte, mas o que vocês falaram já me satisfaz. O restante eu concordo.
Tá bom, vai lá, Bruno, Ó, seus 3 minutos, meu irmão. então, é só mesmo um esclarecimento. Não vou discordar aí dos irmãos que fizeram as suas ponderações. Mas para deixar aqui bem esclarecido, quando eu me referi à questão do mal, né? O pensamento é o seguinte, claro, você perguntar o mal existe, a gente está vendo o mal, a gente vê o mal em muitos crimes, na violência, nos homicídios, em tudo que a gente está lidando nas relações humanas. Isso é uma constatação real. Mas o que eu quis colocar aqui é no aspecto filosófico, uma questão, se Deus é o princípio absoluto do bem e criou todas as coisas, admitir que o mal exista como princípio absoluto e independente seria admitir que existe uma segunda realidade eterna rivalizando com Deus. E isso é contrário à lógica e à razão. Então, o que eu estou dizendo, concordando aqui inteiramente com o Itamar, o que existe são ações no mal de todas as formas. Mas o que eu referi é que o mal ele não existe em si. Ele não existe como uma força absoluta, certo? E é isso que Santo Agostinho fala. Ele fala isso lá em Cidade de Deus, né? Que o mal ele não tem uma existência própria, é diferente, gente. Então, para ficar claro aqui, ninguém está dizendo que não existe o mal. O mal existe, seria insano. Isso aí não é romantizar. A gente está vendo o mal no dia a dia, a humanidade. Tem um livro aí, a História da Maldade Humana, a gente vê. Mas o que estou dizendo é que racionalmente seria paradoxal dizer que o mal existe como uma realidade absoluta, né? Então, isso é mais no terreno filosófico que a gente está dizendo isso. Porque se existisse o mal absoluto, Deus não seria onipotente. Ponto. Não seria onipotente. Então é nesse sentido aí que eu quis colocar e coaduno inteiramente aí com o pensamento aí de Itamar, de seu João. Eu entendi também o que os colegas fizeram as suas ponderações aí, compreendi, e é só para assim ficar esclarecido nesse sentido. E mais um pouquinho aqui, se a gente pegar alguns filósofos, né? Por exemplo, Nietzsche, ele vai dizer que essa questão da dualidade do bem e do mal, ela foi usada há muito tempo como uma relação de poder. Então a gente tem que ter muita cautela, né? Como também Foucault vai dizer isso, né? Que dentro das relações de poder se utilizou essa questão da dicotomia do bem e do mal, justamente para você criar categorias do que seria o mal, do que seria o bem. E assim, sem falar que no período medieval se levou muita gente à fogueira com essa dualidade. Então, esse pensamento dualista absoluto, ele, ao meu ver, ao meu sentir, ele não é desconstruído na visão de Kardec. Então, Kardec, ele coloca exatamente que o mal, ele não existe como princípio absoluto. Isso, claro que nós não somos ingênuos de pensar que a gente está falando aí que não existe o mal na sociedade. A gente está vivendo todo dia, no trânsito, em tudo, a gente está vendo a maldade, certo? Então, é só para mim Tempo, Bruno. fazer, esclarecer. Só isso mesmo. Exatamente. Deus criou uma flor e dentro dela tem um veneno. Aí eu pego o veneno e mato outro cara. Aí Deus criou o veneno para eu matar outra? Não, Deus deu aquela substância ali para alguma coisa. Eu que manipulei e fiz aquilo. A questão do mal. Vai lá, Itamar, meu irmão, você, seus 3 minutos. 100% concordante com o pensamento de Bruno. E a semana eu estava fazendo a pesquisa, gente, interessante. Por que é que Kardec colocou dentre as obras, ele colocou catálogo racional para se formar uma biblioteca espírita. Olha que coisa maravilhosa. Eu vim entender, não tem muito tempo isso não. Porque ali estava presente as obras que ele leu e que influenciou, inclusive, a concepção filosófica na estruturação do espiritismo. Dentre essas obras tem o que lá? Tem a Teodiceia do alemão Leibniz, né? Tem as obras de Cousin, tem as obras de Santo Agostinho, ou seja, nesse aspecto, nesse assunto que a gente está falando, tanto Victor Cousin quanto Leibniz beberam na fonte de quem? De Santo Agostinho, que tem esse pensamento filosófico que a gente trouxe. Né? Então a gente vê que, na realidade, Kardec teve uma influência muito maior do que o que a gente pensa da vigência do pensamento filosófico da França daquela época. Ainda ontem, eu dialogando com o Clédio Sadia, a gente conversou muito sobre isso. Kardec é o que Dora encontra e diz: Kardec fora filho do seu tempo. E quer ver uma outra coisa que até Tony trouxe um assunto aí, João também trouxe, a influência
dos espíritos que tiveram encarnação na Europa foi determinante para esse pensamento filosófico de Kardec. Porque por uma questão geográfica, por uma questão de comunicação, por uma questão etnocêntrica daquela época, por uma questão de confiança maior nos médios europeus, apesar dele falar e ter utilizado o controle universal, a gente vê raríssimas participação de espíritos, até na revista espírita, de espíritos africanos e orientais. Raríssimas comunicações. Por quê? Lógico, é a questão, eu volto a repetir, a questão geográfica, a questão de comunicação, né? Mas a influência aqui dentro da estruturação do pensamento é uma influência. Freud até algum tempo atrás trouxe isso com muita felicidade, a influência do pensamento de quem? Dos espíritos que foram católicos, né? De São Luís, de Santo Agostinho, de outros tantos. Então a gente vê a presença aí muito grande, né, da tradição cristã, do pensamento da religiosidade cristã, que Kardec não conseguiu se desvincular. Mas isso tudo faz com que a gente amplie nossa compreensão. Show. Beto, 3 minutos, depois é Tony. Tá fechado, Beto, teu áudio. Em nenhum momento eu falei aqui o mal como um princípio. Fui bem claro, transitório, pelo livre-arbítrio do homem. Então ele existe sim. Porque quando a gente chega em uma tribuna e diz assim, Deus, que o mal não existe, vai falar com alguém que está revoltado com Deus isso. A obrigação nossa é explicar como vocês explicaram, porque o mal não existe, fica no ar. Explique, o mal não existe como princípio, porque senão, concordo com o Fred, fica tudo romântico. O mal existe porque existe a maldade daquele que pratica. É a minha opinião. Não tenho dúvida disso. Agora, como princípio, eu não falei aqui, eu fui bem claro que só o princípio eterno é o bem. Mas a gente mete os pés pelas mãos e o mal existe sim pela nossa maldade. Outra coisa aí, hoje eu estou contraditório, viu, Fred? Hoje estou danado. Eu não vi nada demais a resposta dos espíritos aí. Kardec contestou. Quando ele diz assim, por que Deus permitindo que o espírito possa tomar o caminho do mal? É uma pergunta afirmativa. Ele está contestando mesmo. Como chega muitos espíritos lá na reunião médica diz assim, por que Deus permitiu que eu estou sofrendo? Até a gente espírita, tem muitas vezes que a gente contesta a Deus. Se Deus fosse bom, não fazia isso. Se o Espírito me protegesse, não continuava isso. Então, para mim, a resposta foi logo. Tem uma chulapada logo nele, porque, na minha opinião, ele estava afirmando. Quando ele diz que possa permitir, ele está contestando. Então, o Espírito está certo mesmo. Está certo? Vai contestar, Kardec, a sabedoria da lei de Deus. Então, para mim, está tudo ótimo hoje. Hoje foi bom. E se eu fosse espírito, estava a resposta até pior para Kardec. Ele estava ali contestando mesmo. Como a gente contesta no nosso dia a dia, quando os espíritos contestam quando está sofrendo. Usou o mau livre-arbítrio porque Deus permite. Está usando, meu irmão, eu não usaria também não. Valeu. Tony, você, meu irmão, seus 3 minutos aí. Eu, eu acho que Bruno fez a correção a tempo, né? Estou muito feliz em ter feito a correção a tempo. O que Santo Agostinho se refere é a figura do mal no diabo e a figura do bem em Deus. É aquela coisa, né? É o maniqueísmo. O maniqueísmo da eterna briga entre o bem e o mal. Que se essa perspectiva de que Deus, se o mal existisse no sentido da figura do diabo, por exemplo, na figura de uma força que está ali em oposição a Deus, tudo foi criado por Deus. Então Deus teria criado uma figura má para se opor a ele, para fazer tanto mal. Eu acho que a pergunta 630, a resposta
é categórica. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Isso é fato, né? E é interessante também a gente pensar que não existe o mal na concepção divina, no sentido assim de que esse mal na figura de um ser ou de uma força, né? Em que quem interpreta que as coisas que acontecem com a gente são ruins somos nós. Mas depois a gente vai ver que aquilo não era ruim, aquilo era bom. Aparentemente parecia ser ruim, mas foi bom para a gente. A nossa imperfeição, a nossa infantilidade espiritual é que permite a gente achar que o que acontece de ruim para a gente é a pior coisa do mundo. É ruim passar por coisas ruins? É, mas tudo isso tem um, uma consequência boa após. Então é a frase de um filósofo que o cara botava que o cara que eu realmente não sei o nome do filósofo, mas o cara botou naquela novela das 6 que tinha Candinho, que Candinho sempre dizia: tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Então isso é a ação de Deus. A gente é que ainda não confia plenamente, 100%. A nossa condição ainda de seres de terceira ordem, que tem baixa autoestima, faz com que a gente não confie 100%. A gente acha, a gente pensa que isso existe, mas confiar profundamente naquilo, a gente não confia. Porque se a gente confiasse, a gente não ficava preocupado, com medo do futuro. Tempo, meu amigo. Pronto, já se Itamar, foi. você foi o último a levantar a mão aí, você faz teu comentário e apressa então, meu irmão. Certo. Eu vou discordar de Beto nesse aspecto aí. Eu acho que houve uma prepotência do espírito que é usar isso pedir conta de Deus. E isso cria uma tensão entre a autonomia racional defendida por Kardec e uma heteronomia de uma autoridade transcendente que você não pode questionar. O que é isso? Então Deus chega e não, quem é você para pedir compreensão disso? Oi, Eu acho que foi uma Tamar. prepotência. Hein? Uai, mas não foram os espíritos superiores que respondiam? Eu questiono isso. Eu acho que esse aí foi um espírito obsessor e não um superior. Brincadeira. Eu acho que faltou em Kardec aí, nesse momento, talvez por cansaço ou por outra coisa, talvez tenha faltado nele aí um questionamento complementar, uma pergunta A, uma pergunta B, ou um comentário, talvez. A minha compreensão, né? A gente não sabe o que se passou. Mas eu vejo aí uma dicotomia muito grande aí nessa resposta, né? De uma autonomia racional pregada por Kardec e do respeito a uma autoridade transcendente, né? Uma autoridade transcendente inquestionável. A gente não pode questionar Deus. Veja que em vários momentos Kardec diz: olha, vem resposta, você não está em condição de compreender, é diferente. A não compreensão aí coloca a gente em uma etapa, mas dizer que não pode questionar, pelo amor de Deus, gente. Mas qual, Mas qual seria o sentido de Kardec rebater isso? Geraria uma, um Ah, momento de embate completamente desnecessário ao com, objetivo da obra. com a O igreja da Espírito época. Então, passou com a é o batido. igreja da tempo. época, eu concordo com o Rodrigo, com a igreja da época, com o pensamento cristão da Exatamente. época. Exatamente. O Passou, questionamento aí seria problema para ele, eu acho. Por isso que ele Ó, passou passou. batido. presta Isso atenção. Quando a gente vê o livro a revista segundo, a revista espírita que a gente estudou, em muitas perguntas foram discutidas lá com eles para depois passar para os espíritos. Está lá na revista espírita. Não foi pergunta de Kardec, não. Muitas surgiram da discussão ali Do com grupo, é eles, do verdade. grupo. Do Ninguém grupo, sabe o é. que eles estavam conversando, rapaz. Oxi.
Mas o Sim, espírito mas, está mas Beto, para essa esse 123, para Não o esquece a espírito, pressa, hein, Itamar? Revista para o Espírita é espírito, posterior ao Livro dos Espíritos. Vamos para o esquecer. espírito dar uma resposta dessa, é porque eles estavam questionando. Ele vai caçar o que fazer? Mas assim, mas mas essa assim, pergunta não tava A Revista tava já na primeira Espírita questão. começou Eu em daria até pior. 1859. O Eu Livro dos Espíritos é daria, 1857. eu daria até pior para ele. mas, Tem Ele mas, estava nada mas disso das conversando. perguntas terem saído da Revista Espírita, não. exatamente, mas Kardec também recebeu um caderno com perguntas e respostas anteriores, né? Então as Anteriores a ele perguntas não começar. foram dele, então. A gente não tem como afirmar qual que foi e qual que não foi. E a gente Mas, e Você gente, Kardec está ó, afirmando quando diz que as perguntas vieram de outro caderno. não, eu essa tô pergunta, dizendo que Kardec recebeu um caderno com perguntas e respostas. Foi Recebeu isso que de ele quem? disse. Com Recebeu de quem? perguntas e respostas, ele Recebeu de recebeu, quem o caderno? ele recebeu. quem citou isso aí foi Henri Salce, o biógrafo de Kardec, que ele citou que a Pronto. família Sardô trouxe esses 40 cadernos. Pronto, essa informação eu não me lembrava. Aí tá certo, mano. Era só É, essa Ah, pergunta que eu queria saber, só. é, você disse que não existia esse É o caderno. biógrafo de Kardec, Henri Salm, embora ele tenha citado, mas não trouxe os cadernos em si, entendeu? Ele Ou citou, mas seja, não trouxe. Mas ele cita que a família Sardô, tanto o pai quanto o filho, que o editor foi Didier, e que pronto. fez, antes de Kardec, em 1853, 54, ele já trabalhava com a Com médium Jafé, questões. Com fazendo questões. pesquisa e Isso. trazendo essas informações. Só que ele não quis dar continuidade, passou para Kardec, Kardec aproveitou uma grande parte para lançar a primeira edição. Isso aí na pesquisa eu descobri. Pronto. Então, A boa parte pergunta não dessas é para saber perguntas porque você não eram de sabia. Kardec, então, né, Itamar? Hein? Então, boa parte dessas perguntas não eram de Kardec. Não, boa parte dessas perguntas, cerca de 300 a 400 perguntas da primeira edição não foram de Kardec, nem as Ah, respostas pronto. Então, foram contidas agora eu por. entendi. Entendi. Obrigado, É, obrigado, Itamar. Tony, não me entenda mal, não, Tony. Não lhe questionei, nem lhe não, confrontei, tranquilo. não. Isso é tensão filosófica do É, conhecimento. eu não confronto ninguém aqui. Eu posso até questionar, mas não Velho, confronto ninguém, não. a gente está discutindo ideias. A gente está discutindo ideias. Não discute, pessoa. Você é É, meu amigo, ponto final. Foi o Acabou a que eu conversa. fiz, discutir ideias. Itamar me trouxe agora uma informação que eu não me lembrava e realmente eu não tinha esse conhecimento. Então a ideia foi é. essa, a intenção foi essa. Mas mesmo Então, Aqui é um grupo de assim, estudo, né? Fred, eu quero ver esses cadernos. O que o cara falou, cadê esses cadernos? Não, Eu acho, existe Roberto, eu não tenho registro. certeza Ó, não, mas eu acho que existe. está no Conselho Internacional de Espiritismo na França, se eu não me engano. Não, mas eu quero É, saber, eu cadê vou esse pegar. caderno? Eu tô tentando, Beto. Inclusive, Fred citou isso aí, ó, para mim, Tá travando. informação que eu não sabia. Tá travando, Itamar, Eu justamente estou para você tentando, fazer a Faz a prece. tentando prece, conseguir. faz a prece, Rodrigo. Quando Tá vier bom. esses cadernos, aí eu acredito. Por enquanto é só hipótese. Me desculpe aí, Tony, me desculpe quem quiser aí. É lenda, é, Enquanto eu Beto? não ver, é hipótese. É lenda, né? Pois é, então, vamos seguir. Vamos fazer, vamos. Rapaz, Tá travando, Itamar. Alguém faz Faz a a vamos prece. fazer a prece, nossa Itamar. prece. João caiu fora, viu, Rodrigo? Na hora do apelo. Ele falou que ele tinha que sair, ele botou lá no grupo. É, Ah, quando dá 10 horas, João, geralmente ele o Ele sai. se João caiu. manda. Seu João, dá na de João. hora, baixo na hora da melhor. coisa. Tá bom, estão me Acaba ouvindo? melhor. Estamos. Estão me ouvindo? Sim, Estamos. sim. Estamos. Então vamos fazer nossa oração. Eu fechei a câmera para melhorar a internet. Divino amigo Jesus, nesse momento em que elevamos o pensamento a Ti, queremos te agradecer a oportunidade desse convívio maravilhoso com esses amigos e irmãos, nessa manhã que buscamos ampliar nossa compreensão a respeito dessa doutrina maravilhosa que tanto amamos. Dai-nos sempre a capacidade de
buscarmos a compreensão e utilizarmos o bom senso como sendo o balizamento da nossa direção desse estudo. Esteja conosco hoje e sempre, Jesus. Assim seja. Ok, meus amigos, muito bom estudo, nota 10. Valeu. Grande abraço para vocês. Até mais. Dia, valeu, gente. Quero saber do caderno. Quem tiver, mande para Beto aí, por favor. Valeu.